tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria. Bem, irmãos, antes de me apresentar, eu quero aqui fazer uma saudação muito especial, de memória daquele que nós aprendemos a amar e aprendemos tanto e devemos tanto nessa vida, que é nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, que merece a nossa salva de palmas. Também agora, nesses dias, completaram 17 anos da partida do Padre Léo, né? Nosso grande Padre Léo. Aqueles que nos precederam, nos ensinaram tanto, com certeza estão no céu e intercedendo por nós aqui agora. Também uma saudação especial ao Padre Wagner, ao Eto e à Luzia, nossos queridos irmãos e amigos. Bom, sou Ítalo Fasanella, fundador da comunidade Sagrada Família. A comunidade vai completar 30 anos de fundação agora em junho deste ano, 2024. Nascemos em 94, no Ano Internacional da Família. Nossa comunidade tem como carisma ser família, comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. Nossa missão, evangelizar e resgatar a família. Nossa sede fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Temos casas de missão em Santos, em São José do Rio Preto, em Assis, no interior de São Paulo também, e a mais nova missão em Campinas. Além de alguns membros da comunidade, um pouco espalhados em outros estados e outras cidades, levando a presença do carisma Sagrada Família. Aproveito que minha esposa chegou, peço que ela venha aqui, a Rosana. Daqui 15 dias, vamos completar 35 anos de matrimônio, né? 35, dia 21. E quero trazer para vocês talvez algo que alguém já conheça, mas a maioria não conhece. Nós começamos um costume recentemente, de um beijar a aliança do outro, em sinal de amor, de reverência e de bênção. Os que estão com o marido e a esposa, faça isso agora, como nós vamos fazer. Amém? Faça isso todos os dias. Isso ajuda a reavivar a chama do amor no matrimônio. E justamente o tema de hoje, esse tema desse momento, dessa tarde, a construção humana e espiritual da família. Quando nós começamos a namorar em 1985, a maioria de vocês não era nem nascido ainda, nem você, né, Evandro? Já. Pequenininho, né? Hoje eu estou com 58 anos, quase 59. Começamos a namorar em 85. Um mês depois que nós fizemos a nossa experiência de oração, batismo no Espírito Santo, seminário de vida, começamos a namorar. Nós começamos a dar os primeiros passos. A primeira vez que nós pisamos num grupo de oração foi em 1984. Esse ano, 40 anos, a primeira vez que nós pisamos num grupo de oração. Depois o batismo no Espírito em 85, que transformou, mudou completamente a nossa vida. Nós namoramos 6 meses, ficamos noivos, mais 3 anos. E nós conversávamos muito, juntos ali, os nossos planos, rezávamos juntos. E queríamos, esse era o nosso desejo, construir uma família em Deus.
Esse era o nosso desejo. Aliás, foi através de Nossa Senhora das Graças, que nós carregamos aqui no nosso sinal, no símbolo da comunidade, que nós acabamos nos unindo. Éramos amigos, e isso é fundamental, é um alicerce muito importante no relacionamento, que a amizade, que se possível, a amizade precisa vir antes, né? A gente precisa ser amigo, depois vem o namoro e o noivado. Se de repente uma fase acontecer diferente da outra, mas o que não pode faltar no nosso relacionamento hoje é a amizade. E eu vinha de uma experiência de vida no mundo, no pecado, na bebida, no início das drogas. A Rosana já mais comportadinha, né, com a família dela. E nós estávamos ali juntos, na mesma paróquia, no mesmo grupo da Legião de Maria. Éramos muito amigos. E a partir dessa experiência de Deus na nossa vida, eu tomei uma decisão: não quero mais ficar namorando à toa. A Rosana tinha tido um namorado, mas ela também não queria ficar passando o tempo, né? Aliás, esse é um título de um dos livros que eu escrevi: Namoro, Tempo ou Passatempo. E começamos uma novena de Nossa Senhora das Graças. Eu comecei, ela começou, mas eu não sabia que ela começou essa novena, e ela não sabia que eu tinha começado a novena na mesma época, com a mesma intenção. A intenção era que a próxima namorada minha fosse a pessoa com quem eu iria casar. E Nossa Senhora das Graças não falha, né? Está aqui, ó. E ela fez a mesma intenção, que o próximo namorado dela fosse aquele com quem ela iria se casar. E aqui estamos nós, há 15 dias de completar 35 anos. Temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Perdemos 2 durante a gravidez. Nossos 2 filhos mais velhos já são casados, têm mais de 30 anos, Regina e Paulo. São membros da comunidade, são consagrados com o nosso genro, o Bruno. As filhas solteiras, a Miriam com 23, ficou noiva agora, no Natal. E a Natália, a caçula, com 20 anos. Mas temos hoje, com a graça de Deus, 9 netos, né? São 3 no céu, 5 na terra e 1 na barriga. Fazendo a conta. Eu sempre faço assim, quem já viu minhas pregações, a gente precisa colocar na conta, né? Apesar de que não é matemática, mas você tem que pôr, tem que considerar, né? Se um dia perdemos um filho na gravidez, um aborto espontâneo, é filho, um menino ou uma menina, nós não sabemos, mas era um menino ou uma menina. Vamos conhecer no céu, se Deus quiser. Mas são filhos. Eu já disse isso aqui uma vez, repito: nós não nos tornamos pais quando a criança nasce, nós nos tornamos pais quando a criança é concebida no seio da sua mãe, porque a vida humana começa ali, e quando a vida humana foi fecundada, nós nos tornamos pais. Por isso que o Mateus, que vai nascer da Juliana e do nosso filho Paulo agora em abril, ele já é nosso neto. Ele não vai ser nosso neto quando nascer, ele já é o nosso neto desde a sua concepção. E se nós que somos cristãos, católicos, não valorizarmos a vida, quem é que vai valorizar? Nós estamos falando da construção humana e espiritual da família, então esses conceitos precisam entrar na construção do alicerce de cada família. E por falar em família, não podemos esquecer de mencionar, o Evandro já mencionou de manhã com a esposa Solange, nós temos aqui a presença das relíquias de 1º grau dos santos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã. Quem já conhecia os pais de Teresinha? Levanta a mão. Olha lá, Evandro, ó.
Poucas pessoas, temos muita missão pela frente, né? De fazer esse casal conhecido e amado. Eu tenho certeza que aqueles que passam a conhecer Luiz e Zélia se apaixonam por eles. Verdade, Evandro? Se apaixonam por eles, porque eles foram canonizados em 2015. Primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos. E a igreja então, canonizando um casal, apresenta este casal como modelo de vida cristã, matrimonial e familiar. Temos aqui um pedacinho do corpo de Luiz e um pedacinho do corpo de Zélia. Tecido humano, ex corpore. A relíquia, né? A classificação da relíquia ex corpore, ou seja, é parte do corpo deles. Não tem uma parte específica, mas é tecido humano. Então, relíquia de primeiro grau. E a igreja nos ensina, quando temos as relíquias de primeiro grau, nós temos uma presença especial, diferenciada dos santos no nosso meio. Não é apenas uma estampa, uma foto, uma imagem, não. É a presença deles hoje, nesse final de semana, aqui na Canção Nova, abençoando as famílias, mas também abençoando a sua família, que está aí acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. É bênção para todos nós. Tem duas curiosidades que eu gosto de mencionar. A borda desta relíquia, essa relíquia fica na sede da nossa comunidade, mas em todas as casas da comunidade Sagrada Família nós temos a presença das relíquias de Luiz e Zélia. A borda dessa relíquia é uma réplica de um relógio que Luiz Martin, o pai de Santa Teresinha, ele era relojoeiro, joalheiro. Ele fez um relógio e deu de presente para Santa Teresinha quando ela tinha 11 anos e fez a sua primeira comunhão. E no verso nós temos uma réplica. Eu vou tirar, que vou bagunçar um pouco aqui, amor, depois a gente arruma. No verso a gente tem aqui, deixa eu ver se dá para a câmera pegar, assim, a réplica de uma medalha. Quem está em casa vai ver melhor. De uma medalha que Luiz Martin fez e deu de presente para Zélia no dia do matrimônio deles, à meia-noite do dia 12 para o dia 13 de julho de 1858. Foi quando eles se casaram. A festa litúrgica deles é celebrada no dia 12 de julho. Então, para a gente saber, é importante esta presença. Depois nós vamos rezar com eles também. No momento do intervalo também você vai poder se aproximar, fazer algumas fotos. Se for possível, no intervalo a gente põe aqui na frente. Fica mais fácil para você venerar, fazer a sua foto. Reza com Luiz e Zélia. Eles são modelos de santidade no cotidiano. Aqui está a prova da vitória de uma família que foi construída sobre o alicerce da rocha, que é Jesus, e que é o tema desse nosso acampamento. O padre Adriano Zandoná vai pregar sobre o tema do acampamento amanhã, mas eu já trago aqui para você a palavra inspiradora desse acampamento, que é Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Aqui é o finalzinho do discurso de Jesus, conhecido também como Sermão da Montanha, o grande Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o finalzinho do discurso, a gente sabe que ele vem carregado de um peso, de uma importância. Aquele que fez um discurso, no final do seu discurso, quer deixar gravado no coração das pessoas aquilo que ele falou. E nós temos em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, fundamentos da vida cristã, as bem-aventuranças.
Jesus ensina o Pai Nosso. Jesus fala que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então vejam quantos ensinamentos Jesus traz no Sermão da Montanha. É uma grande homilia de Jesus. E esse finalzinho quer deixar gravado no nosso coração a importância de tudo que Jesus disse. Diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Vejam, eu quero chamar a atenção aqui para alguns elementos nessa palavra. O tema, a construção humana e espiritual da família. Temos como exemplo a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguns elementos nesta palavra para a gente poder entender o que Jesus quis dizer para nós. Nós temos nessa palavra, eu destaco primeiramente 3 elementos, ou melhor, sim, 3 elementos. Primeiro, nós temos 2 pessoas. A primeira, Jesus diz que é um homem prudente. A segunda pessoa é uma pessoa insensata. E é interessante, meus irmãos, o prudente a gente já viu, ele construiu a casa sobre a rocha. O insensato construiu a casa sobre a areia. Vieram as enchentes, os ventos, as tempestades, a casa da rocha ficou firme, a casa da areia caiu e grande foi a sua ruína. Mas não sei se você já prestou atenção, olha o que o Senhor diz no Evangelho: aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante ao homem prudente. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato. Isso me chama atenção nesse Evangelho, porque as 2 pessoas ouviram a palavra de Deus. Não é que aquele que construiu na rocha ouviu a palavra e o outro não ouviu a palavra de Deus. Os 2 ouviram a palavra de Deus, assim como todos nós hoje estamos ouvindo a palavra de Deus. Só que a grande diferença entre um e o outro, que é um abismo imenso, é colocar em prática e não colocar em prática a palavra de Deus. Isso faz uma diferença imensa em nossas vidas. Todos nós ouvimos, e estamos nesse final de semana, nesse acampamento para as famílias, ouvindo a palavra de Deus. A diferença vai ser quando nós sairmos daqui. Qual atitude que nós teremos? De praticar a palavra ouvida ou não? Aí é a diferença da construção da casa, que é um dos elementos que eu quero que você grave, que representam 3 coisas, ao menos para esta interpretação que eu estou fazendo. A casa nesse Evangelho significa a vida, o matrimônio e a família. Repete comigo: a vida, o matrimônio e a família. É a casa do Evangelho. Vida, matrimônio e família. Então, quando Jesus diz aquele que constrói a sua casa, significa aquele que constrói a sua vida, aquele que constrói o seu matrimônio, aquele que constrói a sua família.
ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática, constrói vida, matrimônio e família sobre a rocha. A rocha é um outro elemento desse evangelho. Que rocha é esta? Que rocha é esta, senão o próprio Senhor? Ele é a rocha. Ele é a rocha. O autor de Hebreus, ele vai dizer lá em 11:20, Deus, arquiteto e construtor. O Senhor é o arquiteto. Ele também é o construtor, mas também ao mesmo tempo Ele é o alicerce, Ele é a rocha, Ele é a própria rocha onde nós temos que construir a nossa vida, o nosso matrimônio e a nossa família. A vida, o matrimônio e a família de quem não tem Jesus no seu alicerce, pode escrever, é o que está já escrito no Evangelho: virão as tempestades, as provações, as tentações, as perseguições, e a casa construída na areia, porque não tem o Senhor no alicerce, vai cair. E a advertência do Evangelho é bastante séria. Ela não só caiu, mas Jesus fez questão de dizer: grande foi a sua ruína. Quem não constrói a vida, o matrimônio e a família no alicerce que é Jesus, a ruína é grande. A ruína é grande. Nós estamos vendo isso no mundo hoje. Vimos o que o Evandro pregou com a esposa aqui. Vimos o que o padre José Eduardo também pregou aqui. O que o mundo está tentando fazer com as famílias. Agora, o que nós vamos fazer com a nossa família? Vamos deixar o mundo destruir? Vamos deixar as ideologias destruir a nossa família? Vamos deixar o inimigo destruir a nossa família? E ficar de braços cruzados vendo a ruína das famílias, ou vamos fazer alguma coisa de concreto? A vida e a família precisam ser fundamentadas nos valores do Evangelho. Quando nós falamos em construção, talvez quem está acompanhando em casa, você que está aqui, mexe com construção, talvez tenha engenheiro, tem arquiteto, tem construtor, tem pedreiro, tem auxiliar. Alguém já mexeu com construção, com reforma. Vamos construir um prédio. Nós precisamos de vários materiais para construir um prédio, não é verdade? E aí você precisa que o engenheiro faça o quê? O que o engenheiro faz? Ele faz a planta. Ele faz a planta daquilo que você quer. Você conversou com ele: eu quero uma casa assim, um prédio assim, assado. Ele faz a planta. Aí ele te entrega a planta. Junto com a planta ele entrega uma lista que dói. Dói no bolso, chamada orçamento. O orçamento da obra. Aí você pega aquele orçamento e você fala: meu Deus, vai sair mais caro do que eu imaginei. E aí você, como entre aspas um bom brasileiro, né? Coitado do Gerson da Copa de 70, né? Ele acabou levando a fama quando fez aquela propaganda de cigarro. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E ficamos com essa marca. Aí então o dono da obra vai lá na casa de material da construção. Ele viu que o engenheiro colocou na planta uma coluna muito grossa e enterrada não sei quantos metros na terra. Quanto dinheiro que vai aqui? Aí você vê lá na loja de material de construção, tem um ferro um pouco mais fino daquele que o engenheiro indicou. Tem um cimento com um outro
um outro código daquele que ele indicou, e é mais barato. Aí você fala, bom, ferro é tudo duro, né? Cimento vai misturar com água, também vai ficar duro, não tem problema. Não precisa cavar tanto na terra, eu vou economizar aqui, depois dá para fazer o churrasco da laje ou a feijoada, né? E aí você acha que está levando vantagem, estou economizando nessa obra. Qual é o risco que essa obra corre? Desabar. Porque o engenheiro sabe, o engenheiro que fez, ele calculou que carga aqueles pilares, aquele alicerce, aquela laje, aquelas colunas suportam. Se você diminui, você tira a resistência e corre o risco de desabar. Lembram, anos atrás, lá no Rio de Janeiro, um engenheiro também, né, já falecido, foi até deputado, construiu prédios com areia do mar. Lembram dessas? Foi uma tragédia, os prédios desabaram, pessoas morreram, pessoas perderam a casa. Ele quis levar vantagem, ele quis economizar na construção. A areia do mar tem sal, sal é um veneno para a construção. Quis fazer um negócio barato para vender caro, levar vantagem. Uma tragédia, uma tragédia. Agora, quando a gente fala em construir uma família, nós precisamos de alguns elementos para construir uma família. Eu costumo perguntar, não sei se aqui eu vou conseguir ouvir vocês, mas eu quero que vocês me ajudem. Daqui também, Evandro, você pode me ajudar, Rosana, né? Que elementos que a gente precisa para construir uma família? Fala para mim, grita aí de onde você está. Amor, importante. Diálogo, respeito, fé, oração. São elementos muito importantes para construir uma família. Confiança, paciência, pouca ou muita? Muita paciência. É mais paciência da parte da mulher ou do homem? Está aí, né? O que mais que nós precisamos? Oi? Sabedoria, diálogo. Oi? Amor, também já foi falado aqui. Tem dois elementos importantes que eu ainda não ouvi aqui. Fidelidade. Respeito, fidelidade. Oi? Quem falou? Ótimo, vamos aplaudir. Nós precisamos de um homem e uma mulher. E em tempos de ideologia de gênero, a gente tem que dizer, um homem e uma mulher originais. Né? Porque esse está no plano de Deus. Um homem e uma mulher. Uma construção é feita aonde? No ar? Num terreno. Num terreno. Esse terreno precisa ser preparado. O terreno do matrimônio é o homem e a mulher. Onde que está a planta desse terreno? Ou dessa obra? Onde que está a planta? O engenheiro fez a planta daquele prédio. Todos os cálculos, tudo que vai precisar, os ventos, a força, o peso, enfim. Se for num lugar que tem terremoto, então, no Japão hoje eles já constroem prédios que suportam terremoto. Os mais antigos não suportavam, hoje já suporta abalos mais fortes. Onde que está a planta? A planta da construção da família está aqui. Você trouxe aí a planta da construção da sua família? Às vezes está no aplicativo do celular, né? Hoje também tem. Aqui está a planta. Principalmente em Gênesis. Quando Deus cria, Ele é o Criador, não foi a igreja, não foi um papa, não foi um presidente, não foi um governador, não foi ninguém, não foi a ONU.
Foi Deus quem criou o matrimônio e a família. Jesus, Ele elevou à dignidade de sacramento o matrimônio que já existia desde o início. E aqui então está a planta, o projeto de família de Deus, o projeto original, porque hoje tem muitos projetos de família. Muitas pessoas dizem que o nosso modelo de família, o modelo de família defendido pela Igreja Católica e pelos cristãos, é um modelo falido, é um modelo que não deu certo. Por isso, eles estão propondo novos modelos de família. E nós não podemos concordar com isto. O único modelo de família foi criado por Deus. O único. E é o único que pode dar certo. Mas sofre ataques, sofre abalos, sofre ventos, tempestades, enchentes, terremotos, bombardeios. E se nós não construirmos uma família firme na rocha, a gente sucumbe. Naquela construção do prédio, o dono da obra achou que ia economizar comprando material mais barato. Se a gente for economizar na família, na fidelidade, na paciência, não sei se alguém falou aí, não deu para eu ouvir, o perdão é fundamental. O perdão, porque o pecado original foi marcado pelo orgulho, pela vaidade, e nós temos isso em nós temos uma tendência, e nós temos que dar o braço a torcer e pedir perdão. Sem perdão não dá, sem perdoar. E muitas vezes eu digo para vocês, você precisa pedir perdão para sua esposa, você precisa pedir perdão para o seu marido, até por algo que você não tem culpa. Porque muitas vezes é só por este caminho da humilhação do perdão é que virá a cura, é que virá a libertação, é que virá a restauração. Porque se você diz, eu não errei, então ele que venha pedir perdão. Eu estou certo, eu estou certa. E enquanto a gente fica nisso, a gente faz o jogo do inimigo. Porque foi você, não porque foi você, porque você disse isso, ou porque você deixou de fazer aquilo. A gente fica no jogo do demônio. E o demônio, ele é, a Bíblia diz, ele é o acusador. E quando a gente fica acusando, nós estamos fazendo o jogo do inimigo. Agora, quando a gente se humilha, Jesus não se humilhou na cruz? Jesus aqui na cruz está pagando algum pecado dele, nesse sangue que escorre na cruz, de todo o corpo de Jesus, ele está pagando algum pecado dele? Jesus não cometeu pecado, ele está pagando, ele pagou os nossos pecados, sem culpa. Por que muitas vezes eu e você, ou você e seu marido, você e sua esposa, nós não podemos pedir perdão por algo que julgamos não ter culpa? Quando a gente faz isto, a gente dá o braço a torcer, a gente se humilha. E quando a gente se humilha, a gente faz o projeto de Deus acontecer. Porque foi Ele, primeiro, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Já o outro lado, o orgulhoso não se humilha, não se humilhou. Por isso foi expulso do céu. Por causa do seu orgulho. E se a gente morrer no nosso orgulho, nós vamos para junto daquele que é orgulhoso desde o início. Agora, se a gente se humilhar,
nós iremos para junto do humilhado. Então, meus irmãos, se a gente quiser economizar no amor, no perdão, na paciência, na oração, na fidelidade, em todos esses elementos, no diálogo, na missão, que é importante também, faz parte da construção espiritual de uma família, a missão. Qual é a missão que você cumpre hoje na igreja? Todos os casados na igreja, diz o direito canônico, são chamados a colaborar com a missão da igreja. Somos chamados a colaborar com a missão da igreja. Temos uma missão dada por Deus a nós, principalmente a partir do batismo. Muitas famílias, infelizmente, se desviaram do projeto original de Deus e acabam sofrendo as consequências. João Paulo II, o grande papa da família, São João Paulo II, lá na Familiares Consórcio, que é um documento de 1981, uma exortação apostólica, ele traz aquela frase famosa: família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. Ou seja, a família precisa se tornar aquilo que ela é. Mas aí fica a pergunta: e o que é a família? O próprio Papa João Paulo II, utilizando o ensinamento do Vaticano II, no número 17 e 18 desse documento, ele vai trazer a resposta. Ele vai dizer que a família, e na minha opinião é a melhor definição de família que eu já encontrei até hoje. A família é uma íntima comunidade de vida e de amor. A família é uma comunidade de pessoas que se amam. Portanto, meus irmãos, a definição, ou melhor, o elemento principal que define uma família é o amor. A família é uma íntima comunidade de vida e de amor. A família é uma comunidade de pessoas que se amam. Então, o elemento que define a identidade da família é o amor. Se não tiver amor, diz João Paulo II, nós não podemos chamar de família. Talvez seja um aglomerado de pessoas, mas não podemos chamar de família, porque o elemento que define a família no plano de Deus, no projeto original de Deus, é o amor. É o amor. A partir de João Paulo II, ele diz que a partir da identidade da família, que a família precisa descobrir o que ela é e também o que ela pode e deve fazer, que é a missão da família. Mas a primeira missão é ser família, ele vai dizer. Em primeiro lugar, a minha missão é ser família. Ser família, comunidade de amor. Inclusive a definição do carisma da nossa comunidade. Depois de 25 anos a gente entendeu que esse era o nosso carisma. Ser família, comunidade de amor. Essa é a primeira, é a base da identidade da família, para a família não ficar desfigurada, porque senão a gente vira uma caricatura de família. E quantas famílias hoje estão desfiguradas? Estão desfiguradas. O amor é que dá a verdadeira imagem da família. O amor é que dá a verdadeira identidade da família. O amor é que dá a verdadeira beleza da família. E João Paulo II, num dos encontros mundiais da família, disse: proclamem para o mundo inteiro a beleza de ser família. A beleza de ser família. Proclamem ao mundo inteiro. E a partir do momento em que o amor dá a definição da identidade da família, ao mesmo tempo esse ser família, comunidade de amor, se torna o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo da missão da família.
Então, o primeiro passo da missão da família é ser família segundo o projeto de Deus. Mas não para aí, não pode parar aí. Porque se alguém parar aí, vai pecar por egoísmo. E egoísmo está lá nos inícios, no pecado original. E o reino de Deus não se constrói com egoísmo. A família não se constrói com egoísmo. A vida e o matrimônio não se constrói com egoísmo. Quando a gente casa, e aí tem que ser desde quando a gente está namorando, noivando, tem palavras e pronomes que vão sair do nosso vocabulário. Não tem mais o meu e o seu, tem o nosso. Tem o nosso. Quantas vezes já vi os pais dizendo assim: vai lá, cuida do teu filho. Como teu filho? É nosso. Paga as tuas contas. Não, nós. Mesmo que o marido faça o pix para a mulher que está na cabeleireira, né, Evandro? No meu caso é diferente, eu vou no barbeiro, corto o cabelo. Amor, faz o pix para o Nivas aí. Quem cuida da nossa conta corrente é ela, mas é nosso. É nosso. Não tem mais meu, não tem mais seu. No casamento você renuncia ao seu, ao eu, para abraçar o nosso. O casamento que não é construído assim, ele vai acabar, porque ele é fundamentado no ego, no egoísmo, no egocentrismo, e não na rocha que é Jesus. Não na rocha que é Jesus. Ainda nesses minutinhos finais, depois amanhã terei oportunidade de falar um pouco mais, mas Luiz e Zélia Martã, alguns já conhecem, nossos queridos pais de Santa Teresinha. Dia 2 agora foi aniversário dela, né? 151 anos de nascimento, e dia 4, 151 anos do batismo de Santa Teresinha. O ano passado, 200 anos do nascimento de Luiz Martã. Ele, eu já disse, né? Foi relojoeiro, joalheiro. Zélia foi rendeira. Ela fazia o ponto de Alençon, uma renda muito difícil de fazer, muito bonita, muito apreciada na França, sobretudo na alta sociedade de Paris. Um pedacinho de 15 centímetros daquela renda hoje talvez custasse uns R$500. Um pedacinho, porque era muito difícil, era muito delicada e muito bonita. Zélia se especializou e abriu uma empresa familiar com a irmã dela e trabalhava em casa. Luiz, no andar térreo da casa onde morava com seus pais, abriu a relojoaria, joalheria dele. Os dois ainda solteiros trabalhando. Tiveram o desejo da vida religiosa, tentaram entrar na vida religiosa, não foram aceitos porque Deus tinha outros planos para eles. E um belo dia, lá em Alençon, a cidade onde eles moravam, se conheceram, onde nasceram os filhos, a terra natal de Santa Teresinha, fica a 190 quilômetros de Paris, 90 de Lisieux. Eles não se conheciam e se cruzaram numa ponte, a ponte de São Leonardo, hoje conhecida como Ponte do Encontro. Quando eles se cruzaram naquela ponte, uma voz no coração de Zélia disse: foi ele que eu preparei para você. A voz era a voz de Nossa Senhora, porque Zélia confidenciou isso para Celina, a sua filha. Porque quando Zélia estava preocupada, o pai dela, militar aposentado, a família abriu uma espécie de bar. Para nós aqui seria um boteco, né? E não é um ambiente. Eu trabalhei 3 anos lá na minha adolescência, num bar de um tio meu. E a gente sabe o ambiente que tem.
E ela não queria mais esse ambiente. E aí ela, preocupada, rezou a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que ela era muito devota. Ela perguntou a Nossa Senhora o que ela poderia fazer para ajudar a família. E Nossa Senhora disse no coração dela: faça o ponto de Alençon. E ela confidencia para Celina, dizendo: a mesma voz falou comigo naquela ponte. Este foi aquele que eu preparei para você. Então Nossa Senhora preparou Luiz Martin para Zélia e preparou Zélia para Luiz. Lembram da novena que eu disse, que eu fiz, que a Rosana fez? Nossa Senhora nos preparou um para o outro. E com certeza não foi diferente na sua vida. Dali 3 meses, isso aqui aconteceu na primavera de 1858, era o mês de abril. Em julho, 3 meses depois, eles estavam se casando. Eles estavam se casando na igreja Nossa Senhora de Alençon, onde Terezinha foi batizada. Só ela foi batizada lá, os outros foram batizados numa outra igreja paroquial da primeira casa que eles moraram, que é onde funcionava a relojoaria. Depois Zélia herdou a casa que hoje é possível visitar. Estão nossas irmãs brasileiras lá, as irmãs carmelitas, mensageiras do Espírito Santo. Se tiver alguma aqui ou alguma assistindo, nosso carinho, nosso abraço por essas amadas irmãs. Agora hoje os irmãos também estão lá. Então estão lá cuidando da casa natal de Santa Terezinha. Aí então Zélia herda essa casa dos pais, a família cresceu, eles vão então todos para esta casa que é possível visitar. Terezinha vai dizer, né, sobre Luiz e Zélia: o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. E uma outra frase dela: eu nasci numa terra santa. Em referência aos pais, eu nasci numa terra santa. O seio que me concebeu é santo. As primeiras a canonizarem Luiz e Zélia foram as filhas, porque elas viveram essa experiência em casa. Maria, no processo de beatificação de Santa Terezinha, a irmã mais velha, vai testemunhar, dizendo assim: nossos pais sempre pareceram santos. Olha que memória maravilhosa. Equivale a dizer assim: eu não lembro de nada na vida dos nossos pais que não mostrasse que eles eram santos. De fato, nossos pais eram santos. Como Terezinha vai chamar: meu incomparável pai, minha incomparável mãe. Pais incomparáveis, ou seja, não dá para comparar com nenhum. Porque elas viveram essa experiência no lar de uma família fundada, alicerçada na rocha que é Jesus. Construíram uma casa, uma família na rocha. A vida, o matrimônio e a família. Terezinha, São Pio X vai dizer: a maior santa dos tempos modernos. Leônia, eles tiveram 9 filhos, 4 morreram novinhos, 2 meninos, 2 meninas, 3 com menos de 1 ano e Helena com 5 anos de idade. Leônia, a do meio, parece que os do meio sofrem um pouco mais, né? Leônia, ela, um temperamento difícil, além de problemas de pele, que a envergonhavam um pouco, e aquele temperamento complicado, que foi complicado ainda mais por uma empregada que ficava chantageando Leônia. Ela se tornou a filha difícil, a ponto de Zélia, numa das suas cartas, escrever: não sei mais o que fazer com essa menina. Não sei se alguém aqui já disse isso sobre os filhos, né? Não sei mais o que fazer com essa menina, não sei mais o que fazer com esse menino. Eu costumo dizer: olha, toda família tem uma Leônia ou um Leônio, toda família tem, mas o fato é, a diferença, na verdade,
Luiz e Zélia confiavam em Deus. Luiz sempre chamou Leônia de minha boa Leônia. Nunca amaldiçoou sua filha. Sempre foi minha boa Leônia, porque eles reconheciam a bondade no coração. Todos têm essa bondade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Até a pior pessoa do mundo foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, Deus é bondade. E eles reconheciam isto. E Zélia, ela vai dizer assim: eu sei que o bom Deus pode transformar Leônia, e eu creio que Ele o fará. E fez. 6 meses antes da morte de Zélia, ela morre com quase 46 anos de câncer de mama, ela experimenta a conversão de Leônia. A mudança radical da vida de Leônia, que foi expulsa do colégio, que entrou na vida religiosa, saiu, entrou, saiu de novo. Só depois da morte do pai dela que ela entrou definitivamente no mosteiro da Visitação, numa cidade a 60 quilômetros de Lisieux, no mosteiro da Visitação de Caen. E ali viveu, morreu. E no ano da canonização de Luiz e Zélia, foi aberto o processo de canonização de Leônia, em 2015. Olha que bênção, que maravilha, meus irmãos. A filha difícil, no ano da canonização dos pais, tem o seu processo de canonização aberto. Deus está nos mostrando através da família Martin que é possível toda e qualquer transformação na vida dos nossos filhos. Talvez o filho que dê mais trabalho para você, mulher, é o seu marido. Então você também vai rezar por ele. Tudo é possível para aquele que crê. E é dessa forma que Deus está nos chamando a construir a nossa família. Eles construíram o alicerce na oração, todo dia de manhã, 5:30 da manhã, missa, eucaristia, terço com a família, reunida em torno da imagem de Nossa Senhora, conhecida como Nossa Senhora do Sorriso. A família reunida para rezar o terço. A família vai à igreja junto no domingo, para a missa do domingo. Muitas vezes, principalmente nas solenidades, voltam no final da tarde para rezar as vésperas solenes. Adoração, Luiz era da adoração noturna, adoração mensal, de madrugada pegava, estávamos até recordando isso, né, Evandro, ontem, pegava os horários mais difíceis, hoje conversávamos, né, os horários mais difíceis na adoração, uma família profundamente eucarística. Terezinha vai lembrar, quando já moravam em Lisieux, Luiz já viúvo, todas as tardes, os passeios que ela fazia com seu pai, visitava uma igreja, visitava o Santíssimo. Ele não podia ver uma torre de igreja, ele já logo tirava o chapéu e fazia o sinal da cruz em reverência ao Senhor. Voltava em silêncio da missa, e as filhas: papai, por que você está silencioso? É porque eu estou me entretendo com nosso Senhor, que Ele recebeu na Eucaristia. Então, toda essa vida, esta alma, vai dizer o autor do livro da história da família, a alma do lar, era uma espiritualidade que era uma mola propulsora. E nessa espiritualidade, e vejam, tinham bastante filhos. Depois de colocar os filhos para dormir, Luiz e Zélia ainda tiravam um tempo para rezar juntos a oração do casal. Precisamos da oração pessoal, precisamos da oração do casal, precisamos da oração em família, e precisamos da oração na igreja. Precisamos de todas essas dimensões de oração. Sem oração, nós não sobrevivemos. A oração é um dos elementos principais do alicerce da vida, do matrimônio e da família.
é fundamento, não é ornamento. A oração. Oração é fundamento, não é ornamento. Fundamento significa que é fundamental para aquela construção se manter em pé, mesmo em tempos difíceis. É fundamento para manter firme o seu matrimônio quando vocês não estão bem, quando talvez até aconteceu um adultério, que é perdoável, é grave, mas é perdoável, para reconstruir a família. Algo que o padre Adriano Zandoná disse ontem na missa, que eu tenho repetido isso durante anos: não desista da sua família. Deus não desistiu dela, e Deus nunca vai desistir da sua família. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Às vezes o melhor remédio é calar e rezar. Não tem a palavra de São Paulo: pais, não exaspereis os seus filhos. Então muitas vezes a gente fica enchendo a cabeça deles, e isso muitas vezes piora. Eu sei que a gente tem que insistir, a palavra de Deus diz que nós temos que insistir com a lei de Deus, com a palavra de Deus, insistir oportuna e inoportunamente, mas nós temos que ter discernimento. Quando nós fizemos a nossa experiência de oração, ganhamos um cartãozinho com uma oração ao Espírito Santo, que é de um cardeal antigo, não lembro o nome agora, mas ele dizia assim nessa oração: Espírito Santo, me inspira o que eu devo dizer, quando devo dizer e quando devo calar. Porque tem muitas pessoas que fazem uma interpretação errônea. Dizem: a verdade tem que ser dita, custe o que custar, doa o que doer. Será que é assim? Que a palavra de Deus diz que a verdade acontece na caridade. A caridade age na verdade e a verdade age na caridade. Então muitas vezes o melhor caminho é silenciar e rezar. É rezar pelo seu marido, rezar pela sua esposa, rezar pelos seus filhos, talvez rezar pelos seus pais. Para a gente ir para a oração, eu trago aqui a palavra de fundação da nossa comunidade, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Vejam, é uma palavra que traz uma promessa. Se você crer no Senhor, não só você, mas você e a sua família serão salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Antes de nós cantarmos, quero que você fique em pé, por favor. Vamos rezar. Eu rezo, você acompanha no seu coração a oração da novena da família. É um pequeno livrinho que eu escrevi. É a novena dos santos Luís e Zélia Martã. Novena da família, rezando com os santos Luís e Zélia Martã. É a oração para todos os dias da novena. Quantas graças, quantas graças. Tem um casal que deve estar aqui. Cadê o casal da Missão Belém, do retiro da Missão Belém? Está aqui, está grávida. Perdeu 3 o ano passado. Eu estive no retiro com as relíquias. Eles rezaram com as relíquias, porque ela estava perdendo uma gravidez atrás da outra. E agora está aí, grávida. E bem, porque fizeram o exame, está tudo certinho. Vamos aplaudir o Senhor. E esse casal maravilhoso que intercede por nós. Santos Luís e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala a vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus. Felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina.
transplantada sobre a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas da vossa afeição em tenra idade: Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com a vossa vida familiar na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana, através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nossa oração e o nosso pedido. Nesse breve instante de silêncio, qual é a graça que você quer pedir hoje a Deus, com a intercessão de Luiz e Zélia? E intercedeis em nosso favor junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Santos Luiz e Zélia Martã, rogai por nós. Amém. Amém. Vamos aplaudir essa graça de Deus. Quanta graça. Amém. Essa tarde, essa presença.